senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, eu gostaria, primeiramente, de manifestar aqui o nosso total apoio e solidariedade aos servidores públicos da cidade de Santos, que estão em greve desde quinta-feira passada. Todos os servidores estão paralisados nas mais diversas secretarias, reivindicando a reposição das perdas inflacionárias, a melhoria das condições funcionais e de trabalho, e também denunciando o assédio moral, as perseguições políticas e a tentativa, inclusive, do atual prefeito de Santos, que foi, inclusive, aqui deputado estadual e secretário do governo Alckmin, né, que entrou na justiça, senhor presidente, entrou na justiça para tentar impedir o direito de greve dos trabalhadores, tentando afrontar um direito sagrado que nós conquistamos na Constituição Federal de 1988, na Carta Magna. Ele simplesmente entrou na justiça tentando proibir que os servidores pudessem exercer esse direito. A situação é grave, há muitos anos que os servidores estão com os salários arrochados e defasados. E o prefeito não negocia, não abre diálogo com a categoria, não atende minimamente a pauta com as reivindicações, e por isso que os servidores foram, na prática, empurrados para a greve, para a paralisação. Então, eu quero manifestar o apoio do nosso mandato a esse movimento dos trabalhadores de Santos, sobretudo os servidores da educação, os professores, nossos colegas. Eu tenho conversado com os profissionais da educação, muitos vieram, inclusive, aqui no nosso gabinete, nos procuraram aqui na Assembleia Legislativa, falando das condições precárias de trabalho, das condições de precarização salarial dos servidores. E eu não estranhei, senhor presidente, eu não estranhei porque nós que conhecemos aqui o Paulo Alexandre Barbosa, que era deputado estadual, mas antes já tinha sido secretário adjunto da Educação, ainda no governo Chalita, e aqui dentro era um fiel escudeiro do governo Serra e depois do governo Alckmin, né? Então ele segue a mesma ideologia do PSDB, a ideologia de ódio aos servidores públicos, sobretudo aos professores, aos profissionais da educação. Era assim que ele se comportava aqui na Comissão de Educação. Ele ajudou a aprovar projetos contra os professores da rede estadual, como, por exemplo, ajudou a aprovar a Lei 1093, que criou aqui a figura do professor categoria O, que tem um contrato precarizado e uma condição quase que subhumana de trabalho na rede estadual, que nós estamos tentando consertar aqui, mas que um projeto que foi aprovado, projeto apresentado pelo Serra, que foi aprovado por ele. Então, nós conhecemos já a história dele, comportamento do Paulo Alexandre Barbosa. Agora, como prefeito, é um desastre, porque é um defensor do Estado mínimo, do neoliberalismo, e está destruindo os serviços públicos de Santos e, sobretudo, massacrando os servidores, que estão, como eu disse, em greve desde quinta-feira, reivindicando melhores salários, mas, sobretudo, eles querem, senhor presidente, estão reivindicando não o reajuste salarial, mas a reposição das perdas inflacionárias. Mas o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, assim como o governador Alckmin, né, utiliza a justificativa da crise econômica, que não tem dinheiro, mas mesmo quando não existia crise, eles não davam reajuste, não repunham as perdas inflacionárias. A data base salarial, por exemplo, aqui em São Paulo, não é respeitada há muitos anos. O governador Alckmin não respeita a lei da data base salarial, não respeita o artigo 37 da Constituição, né? Isso há muito tempo vem acontecendo, antes mesmo da suposta crise de arrecadação. Então, essa desculpa
né, não funciona, ninguém acredita mais nisso. Eles estão aproveitando a situação, né, e utilizando a crise para arrochar ainda mais e defasar ainda mais os salários dos nossos servidores. Então, manifesto aqui, da tribuna da Assembleia Legislativa, todo o nosso apoio à greve, ao movimento dos servidores de Santos, que estão em greve, reivindicando o reajuste, a reposição das perdas inflacionárias, a melhoria das condições de trabalho, o fim das perseguições políticas. Sobretudo, senhor presidente, quero repudiar aqui esse comportamento autoritário e fascista do prefeito de Santos de recorrer à justiça para impedir o pleno exercício de greve dos trabalhadores de Santos. Um absurdo que o prefeito esteja fazendo isso, assim como o Alckmin fez ontem com os professores e com os metroviários. Foi à justiça para tentar impedir a manifestação dos professores e dos metroviários aqui contra a reforma da Previdência, contra a destruição da Previdência Social, porque não tem reforma nenhuma. O projeto do Temer representa a destruição da Previdência Social no Brasil. E o Alckmin, que é um defensor dessa reforma, já se manifestou publicamente a favor da reforma da destruição da Previdência, assim como Dória também, o prefeito Dória do PSDB, se manifestou pelos jornais que é a favor da reforma da Previdência. Ele ontem também acionou a justiça tentando proibir os metroviários de se manifestarem, de fazerem a paralisação, e os professores. Não deu certo porque, mesmo ele tendo uma liminar, ele conseguiu uma liminar, impondo uma multa ao sindicato dos metroviários, o sindicato não deu a mínima para essa liminar e fez a paralisação ontem, e vai pagar a multa, mas fez a manifestação. Ontem nós lotamos a Avenida Paulista, as ruas da cidade de São Paulo e de todo o Brasil. 300 mil pessoas estavam ontem na Avenida Paulista contra esse crime, contra esse atentado à Previdência e à Seguridade Social, esse projeto nefasto e perverso do presidente Temer, senhor presidente. Então, termino a minha fala voltando aqui a Santos, todo o nosso apoio aos trabalhadores, aos servidores públicos de Santos.